Prepare-se para receber de Deus agora. Coloque de lado tudo aquilo que poderia ser uma distração, poderia ser algo que roubasse o momento da palavra, que é um momento preciosíssimo. E conecte-se com o reino, que de espírito a espírito você possa ser ministrado agora. E que uma atmosfera de glória venha sobre esta casa e sobre as nossas vidas. Que o Espírito Santo tenha liberdade e acesso a cada corpo, alma e espírito desse lugar. Que nós possamos entrar numa dimensão de glória, uma profundidade de espírito. Que o Senhor nos visite de forma plena, profunda, sobrenatural. Que a glória do Espírito Santo repouse sobre as nossas vidas. Que Ele possa encontrar nesse local um trono de adoração. Que Ele possa encontrar em nossas vidas um trono de louvores ao Seu nome. Que os céus estejam abertos sobre nós. Que anjos possam subir e descer. Que haja uma atmosfera angelical. Que exista uma atmosfera celestial. Abra os teus lábios para adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abra os seus lábios e adore-o. Diga palavras de adoração ao teu Deus. Diga palavras de adoração a Ele. Que a atmosfera de adoração venha sobre esta casa agora. Que a atmosfera de adoração venha sobre este local agora. Que a glória de Deus nos visite. Vem Espírito Santo de Deus sobre este lugar. Toca as nossas vidas. Nós te amamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós dizemos: Tu és Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digno é o Cordeiro de receber honra, digno é o Cordeiro de receber adoração. Ser adorado, ser exaltado, ser entronizado neste lugar. Espírito de Deus nos visita. Que você seja esvaziado de suas preocupações, que você seja esvaziado de si mesmo e seja repleto e cheio da glória de um Deus que é vivo, da glória de um Deus que é sobrenatural. Espírito de Deus, visita este local agora, Pai. Visita este local agora, Senhor. Visita este local agora. Nós escolhemos entrar por suas portas. E quando entramos em tua presença, a realidade é outra. Quando entramos em tua presença, a atmosfera é diferente. Quando entramos em tua presença, a reverência é diferente. Nos faz sentir a tua glória. Nos faz sentir a tua glória. Nos dá o privilégio de sentir a tua glória. Nos dá o privilégio de mergulhar num nível mais sobrenatural e profundo de sua presença, Pai. Há anjos de Deus ministradores passeando sobre esta casa. Anjos de Deus ministradores passeando nesse lugar. A glória de Deus está aqui sobre essa igreja. Há uma atmosfera de glória quando nós clamamos, quando nós adoramos. Adore ao Senhor, adore, 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 adore. Senhor, eu peço que o teu reino venha à terra, que seja na terra como é no céu. Recebe honra, recebe adoração. Vem sobre este lugar, usa esse púlpito, usa esse altar. Toma conta de minha vida. Nós clamamos a tua existência aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, Ele é digno. Ele é digno de glória, Ele é digno de honra, Ele é digno de adoração, Ele é digno de poder, Ele é digno de louvor, Ele é digno. Salmo capítulo 100. Salmo 104 nos dá uma instrução de como devemos chegar na presença de Deus. Entre por suas portas com ação de graças, entre nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças, bendiga o seu nome. Entre por suas portas com ação de graças, entre nos seus átrios com louvor. Dê-lhe graças, bendiga o seu nome. Entre por suas portas, mas entre com ação de graças. Em seus átrios louve, dê graças ao seu nome e bendiga o seu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom, sua bondade dura para sempre,
Sua fidelidade, ela dura de geração em geração. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus que dura para sempre. Ele é antes da existência e Ele vai ser para sempre. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. A fidelidade dEle dura para sempre. Antes que eu pudesse existir, Ele já era fiel. Quando eu parar de existir, Ele vai continuar sendo fiel. Ele está acima do meu ciclo de vida. Ele é bom e a fidelidade dEle dura para sempre. Uma das maiores perguntas no âmbito cristão, uma das maiores perguntas que você gostaria de saber a resposta, na verdade, duas das maiores perguntas são essas: como viver o céu na terra? Essa é uma pergunta típica. Como viver o céu na terra? Como viver a glória de Deus? Como andar no sobrenatural? Como andar na presença do Espírito o tempo inteiro? Como viver o céu na terra? Essa é uma pergunta que você constantemente se faz ou tenta entender como funciona. Sim ou não? Mais ou menos. Agora, a segunda pergunta eu tenho certeza que você aguarda a resposta. Como saber qual será a minha próxima fase com Deus? Você chora como uma criança esperando o momento. É que eu ouvi uma criança chorando, não sei se foi no espírito. Em que Deus vai revelar qual é a próxima fase de sua vida. Se você é solteiro, com quem você vai se casar. Se você é casado, como vai ser o rostinho do seu bebê. Se você ainda não sabe que curso vai fazer na faculdade, que curso você vai se dedicar. Qual é a próxima fase? Qual é o próximo momento? Você vive esperando essa resposta em Deus. E hoje, nessa noite, eu tenho a audácia de dizer que eu tenho a resposta para essas duas perguntas. Pode aplaudir ao Senhor. Como receber de Deus revelação para a próxima fase de nossas vidas? Como viver o céu na terra? Meu próximo livro, estou brincando, não vou lançar livro nenhum. Fala para o Senhor, é mais simples do que você imagina. Mas não é tão fácil, diga para ele. A chave dessas duas perguntas, ou a resposta para essas duas perguntas, tem que passar por uma palavra. Pergunte qual é. Pergunte com ânimo, qual é? Gratidão. Deixa eu falar de novo. Onde existe gratidão, existe céu na terra. Onde existe gratidão, existe revelação de qual a próxima fase que Deus tem para a minha vida. Você quer viver céu na terra? Gratidão. Você quer viver a revelação de Deus de como será a próxima fase da sua vida com Ele? Gratidão. A Bíblia deixou claro no manual como nós devemos achegar a Ele, e esse achegar-se a Ele passa por gratidão. Ele diz novamente: entre por suas portas com ação de graças, gratidão, nos seus átrios cante hinos de louvor, dê a Ele graças e diga que o nome dEle é bendito. Na cultura hebraica, ação de graças não tem a ver com falar obrigado. Essa é uma cultura contemporânea, o de dizer obrigado. Alguém te faz uma coisa e fala muito obrigado, obrigado. Isso faz parte da cultura mais moderna. Na cultura hebraica não existe isso, ou não tem esse conceito de que, não, eu estou só falando obrigado porque alguma coisa me foi feita. Estão comigo? Diga amém. Na verdade, o termo ação de graças é a palavra hebraica yadá, que significa dizer publicamente ou confessar publicamente os atos do seu Deus. Literalmente é isso. Dizer publicamente os atos do seu Deus. Dizer publicamente o que Deus já fez na história. Dizer publicamente a quem você serve. O Iadá é uma confissão pública. Então eu não entro nos átrios do Senhor, ou eu não passo por suas portas só falando muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não! Gratidão é um outro nível. O Iadá de Deus, ou o Berek, que é o mesmo verbo que se usa às vezes dentro do mesmo salmo, significa que eu tenho uma dívida que eu jamais poderia pagar, e porque eu não posso pagar essa dívida, eu sou grato. Deixa eu falar de novo. Eu tenho uma dívida que eu jamais poderia pagar, algo foi feito a mim,
tão grande e tão profundo que eu jamais poderia retribuir. Eu tenho gratidão eterna. E isso passa pelos momentos onde está tudo bem, isso passa pelos momentos onde não está nada bem, a gratidão continua a mesma. A gratidão não é dizer muito obrigado pelo que foi feito, a gratidão é saber que você tem uma dívida e sempre você vai estar em dívida. O sentimento de gratidão é um sentimento que tem que brotar em cada um de nós nessa geração. Deixa eu falar de novo para você poder dizer amém. O sentimento de gratidão é um sentimento que tem que brotar em cada um de nós. Pergunta para o seu irmão, será que você é grato? Não deixa nem ele responder, olha para mim de novo. O salmista tinha esse conceito. No Salmo 116, versículo 12, ele fala assim: o que eu poderia dar ao Senhor por todos os seus benefícios? O que eu poderia fazer por Ele por todos os seus benefícios? Tudo que Ele me fez, o que eu poderia, como eu poderia retribuir ao Senhor? Não há como. Eu tenho que ter um coração grato. Eu tenho que viver em gratidão. Agora, por que gratidão é um desafio? Por que gratidão é um parâmetro que todos nós temos que viver e às vezes é tão difícil viver em gratidão? Porque viver em gratidão é uma contracultura. Deixa eu falar de novo. Viver em gratidão é uma contracultura. Nós temos por natureza os sermos egoístas, os sermos autocentrados, o buscarmos somente a solução para nós mesmos. E ninguém fala amém na congregação. Sabia que você não ia falar amém agora. Sabe o que eu estou dizendo? Talvez você está sentado aqui esperando eu falar alguma frase de efeito que se encaixe com a tua situação e com aquilo que você veio querendo ouvir. E talvez você entrou esperando uma resposta para você. E onde está a gratidão nisso? Se você só veio receber aquilo que você quer receber e precisa receber. No momento que você escuta alguma coisa que não é muito com você, você se desconecta. Ah, isso não é comigo. Isso não é minha situação. No momento que parece que Deus não atendeu o seu desejo ou pedido, você se frustra com Deus. Isso não é gratidão. Quando Deus encontra uma geração de gratos, quando Deus encontra pessoas gratas, essa pessoa vive céu na terra, esta pessoa vive o sobrenatural de Deus, essa pessoa vive em Deus, níveis de fé e de sobrenaturais diferentes das outras comuns. Não há erro nenhum em pedir coisas a Deus. Na verdade, a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. A Bíblia diz: fazei prova de mim. A Bíblia fala isso. Mas essa não pode ser o centro, essa não pode ser a principal questão da minha fé. Deus precisa de pessoas gratas. Deus procura pessoas gratas. E isso é uma contracultura. Vou começar a pregar. Marcos capítulo 10, versículo 42. Nós não fomos feitos para sermos gratos. Pelo contrário, nós somos feitos para ter uma raiz egoísta. Essa é a raiz humana. E quando nós renunciamos a essa raiz humana, entendemos: Senhor, a gratidão vem antes que eu possa receber qualquer coisa. A gratidão vem antes de qualquer resposta. A gratidão não é um muito obrigado pelo que o Senhor fez. A gratidão é saber que eu já estou em dívida e eu nunca vou pagar essa dívida. Eu sou grato eternamente. Se eu receber amém, se eu não receber amém também, eu sou grato. Jesus vai falar diretamente para a cerne da raiz humana. Jesus chama os seus discípulos e fala: seus discípulos, vocês sabem, versículo 42, são reconhecidos como governadores dos gentios, e eles se assenhoreiam deles, eles viram senhor sobre os gentios, e sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Ou seja, existe um sistema de autoridade mundano. Mas entre vós, meus discípulos, não vai ser assim. Eu quero ir contra a cultura aqui, ele fala para os discípulos. Antes, qualquer que entre vós quiser se tornar grande, seja esse o que sirva. Ele fala: faz o contrário, se você quer receber, serve antes. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos. Porque eu sou o filho do homem, mas eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Jesus está começando a inverter os valores. Ele está falando: calma aí, não é o que você quer receber na hora que você quer receber, não é a oração que você tem na hora que você acha que tem que ter, não é a solução mágica que tem que ter, não é um Deus miojo.
Não é um Deus instantâneo, é um Deus de processos, é um Deus que encontra corações gratos, é um Deus que encontra pessoas que estão servindo e já entraram pelas portas com ação de graças, independente da circunstância, independente da situação, independente do dor de dente, independente da unha encravada, independente do desemprego ou do emprego. Eu entro pelas portas com ação de graças, eu estou nos seus átrios, eu vou adorá-lo porque Ele é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Eu estaria em dívida eterna se não fosse a glória de Deus. Senhor, me dá um coração grato, me dá um coração grato, me dá um coração grato. Oh! Oh! E presta atenção comigo, uma geração de ingratos cria uma geraçãozinha de ingratinhos. Porque nós estamos alimentando os nossos filhos com coisas que eles não precisam, não precisariam, não trabalharam para receber e não conquistaram. E a ingratidão está no coração. Você na sua adolescência pagava em 15 vezes um iPad, e o seu filho talvez de 2 anos, porque pode ter um iPad, fica brincando, joga no chão, deixa cair, ele nem sabe direito o que funciona, nem sabe o valor monetário, o valor disso aqui, qual é o valor agregado, como ele pode ser usado. Para ele é um simples brinquedo, e não há valor, não há gratidão. Não há problemas em você presentear os seus filhos. O problema é você não criar nos seus filhos a cultura de ser grato. Não há problema em você receber bênçãos de Deus. O problema é que só as bênçãos de Deus, ou se só as bênçãos de Deus te fazem continuar servindo a Ele. E quando você entra num ciclo onde tudo se fechou, onde as portas fecharam, você fica indignado com Deus. Senhor, como assim? Eu faço tudo em dia. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu até gosto dos pastores, eu faço tudo certo. Por que eu não recebo? Como se o evangelho fosse uma meritocracia e não a graça de Deus, que é o favor que eu não merecia. Qual evangelho que está sendo pregado então? Qual Bíblia estamos lendo ou não lendo então? Calma que vai ficar melhor. Jesus fala assim: eu vou estabelecer um padrão. Deixa eu mostrar para vocês que é difícil achar um grato, mas quando eu acho um grato, essa pessoa vai ser honrada. Lucas capítulo 17, versículo 12. Ao entrar em certa aldeia, Lucas 17, 12. Fale comigo, eu prefiro ir contra a cultura. Só 2, 3, fale, eu prefiro ir contra a cultura. Ao entrar em certa aldeia, eles saíram ao encontro 10 leprosos. Quantos? 10 leprosos. E pararam de longe e levantaram a voz. Eles falaram em silêncio, mandaram SMS, mandaram WhatsApp. O que eles fizeram? Eles falaram em alta voz. Então eles pediram ajuda publicamente. Vocês estão acompanhando comigo? Publicamente eles pediram aquilo que eles precisavam. Em alta voz: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, nos ajude, nós somos leprosos. Eram 10 caras, pedindo ajuda a Deus, a Jesus Cristo. Jesus tinha tanta autoridade que quando ele viu, falou: faz o seguinte, vá se mostrar para o sacerdote. Pode se mostrar para o sacerdote. Porque para o leproso voltar ao convívio social, o sacerdote definia se ele podia ou não. Então ele tinha que mostrar para o sacerdote que ele já estava limpo. Jesus não impõe a mão, não faz uma oração, ele fala: faz o seguinte, pode ir, que quando você chegar lá você vai estar bem. E a Bíblia diz que quando eles iam, enquanto eles iam, eles começaram a perceber que estavam ficando bem, que eles estavam limpos. E presta atenção no versículo 15. Um deles, quantos? Um, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Só que eu não sei se eu aplaudo ou se eu choro, porque eu não sei se eu estou nos 10% ou nos 90%. Porque de 10, um voltou. E quando um volta, fala: Senhor, muito obrigado. Ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E esse cara era samaritano. Ele nem era dos judeus, ele era de um povo que os judeus não gostavam de falar, na verdade. E Jesus fala: calma aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não foram limpos 10? Onde estão os outros 9? Cadê os outros 9? Por que a margem aqui é tão pequena? 10% volta para agradecer, é isso mesmo? 10%? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Então, aí eu começo a entender o que o grato recebe. Ele diz: levanta e vai,
agora você não é só curado, agora você é salvo. Eu não sei contar você, mas eu quero ser achado nos 10%. Eu não sei contar você, mas eu quero ser achado nos 10%. Que aquilo que Deus fizer na minha vida publicamente, eu possa retribuir a Ele publicamente. Que aquilo que Ele fizer na minha história, eu possa mostrar um coração grato. Senhor, nos ensina a ter um coração grato. Nos ensina a ter um estilo de vida de gratidão. Nos ensina a entrar por suas portas com ações de graças, Pai. Essa é uma chave para viver sobrenatural no reino. Essa é uma chave para viver coisas novas no reino. Levante suas mãos agora e peça a Deus, te ensine. Senhor, me dá um coração grato, me dá um coração agradecido. Que eu seja os 10%, mas que eu seja aquele que volte para dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Tira o centro de mim mesmo, tira o centro das minhas prioridades, tira o centro daquilo que eu desejo ou que eu quero, e que o meu centro seja a tua presença e a tua glória. Que o meu centro seja a tua presença e o que o Senhor pode fazer por mim, Pai. Agora, vamos mais fundo um pouquinho? Sim ou não? Eu iria de qualquer jeito, só para que você me acompanhe. Gratidão, então, você já entendeu que não é ficar falando muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Isso é agradecimento. Se gratidão, então, não é só aquilo que você verbaliza, gratidão, na verdade, é o teu estilo de vida. Deixa eu falar de novo para você. Gratidão, então, é o teu estilo de vida. O grato, aquele que tem gratidão como característica, vive um estilo de vida diferente. Então agora eu quero falar só para aqueles que querem viver em gratidão. Talvez sejam 10%, mas nós vamos junto. Para que eu viva em gratidão, em primeiro lugar, eu tenho que viver de maneira adequada na minha moral. Amém. 0,0001%. Estou perdendo metade da... Não adianta eu agradecer a Ele com os meus lábios e o meu corpo tomar outra atitude que não dê graças. Não adianta eu levantar as minhas mãos e exaltar o seu nome, se essas mesmas mãos forem usadas para outras práticas durante a semana. Não adianta eu me ajoelhar em sua presença aqui, se essas mesmas pernas e joelhos me conduzirem para outros lugares, em outros dias, em outros momentos. Gratidão é um estilo de vida que se vive 24 horas por dia, 7 dias na semana. Não há como ser grato metade do tempo e ser ingrato metade do tempo. Ou eu sou grato ou eu não sou grato. E a maior atitude de gratidão que eu posso mostrar a Deus é levar uma vida de maneira grata, é viver uma vida moralmente adequada. E eu estou pregando para casais de namorados aqui que são ingratos. Aleluia. Eu quero que Deus te acorde hoje. Eu sei que hoje eu estou diferente. Eu estou nervoso, não briguei, minha esposa está bem em casa, estou tranquilo. Eu estou nervoso com o inimigo, que tenta nos fazer pensar em nós mesmos. Porque... o que acontece com uma geração que pensa que pode enganar a Deus? Que sobe numa fila de oração pastoral e fala: pastor, a gente só briga, a gente só discute, o nosso namoro é uma confusão. Aí o pastor faz a pergunta básica, tipo, a primeira do checklist. Então, vocês estão em santidade? Sabe como é? Como é? Está querendo enganar quem? A você mesmo. Você não tem uma atitude grata. Eu estou pregando para pessoas e para algumas delas que financeiramente são ingratos, mas mesmo assim pedem gratidão e bênção de Deus nas suas finanças. Não há coerência. Eu estou pregando para pessoas que vivem com uma cultura de ingratidão, mas amam a Deus. E nesta noite a glória do Espírito Santo virá sobre esta casa. Nessa noite a mão sobrenatural de Deus virá sobre a sua vida. E tudo aquilo que era raiz de ingratidão na tua vida moral vai ser quebrado agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que prendia a tua vida nas práticas de moralidade do passado, eu sei que você ama a Deus, mas a tua carne não deixa você mostrar mais isso. Volta a gratidão, volta a gratidão, volta a gratidão. Senhor, eu quero ver de forma grata. Eu quero ver como aquele que tem uma dívida impagável.
na minha moral, Pai, nos meus relacionamentos profissionais, nos meus relacionamentos interpessoais, nos meus relacionamentos ministeriais. Eu quero ser grato. Eu amo Jesus Cristo porque primeiro ele identifica a imoralidade. Pensa na cena, João capítulo 8, versículo 2. De manhã cedo Jesus está fazendo um culto. Ele se ajunta no meio do povo e ensina. Então Jesus está lá, um culto como esse. Muitas pessoas, de repente, uma confusão no meio do culto, e o culto é invadido por alguém. Um tumulto. Porque diz o versículo 3 que os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e a colocaram no meio. Quando você erra e quando você falha, você tem a sensação de ter sido colocado no meio da roda. Sabe, todo mundo te julgando, olhando para você, achando que pode dar pitaco na tua história. A mulher foi pega em adultério e foi levada para o meio da igreja, no meio do culto. Olha a mulher, e eles começam a dizer, presta atenção. Disseram, mestre, essa mulher foi apanhada, olha o que a Bíblia diz, em flagrante adultério. Ou seja, a mulher devia estar ofegante, que ela estava adulterando e foi pega no adultério. Você entendeu? Pensa na cena. Roupa rasgada, toalha, sei lá como ela estava. Ela chegou, ela foi pega no ato. Não é que viram uma foto, ela foi pega no ato. Arrancaram a mulher no ato, e ela veio toda do jeito que ela estava. Não pensa muito para você não pecar, ela veio desse jeito. E no meio, vamos rápido, né? E no meio do culto que Jesus ensinava, e agora? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E agora, o que você vai fazer, Jesus? Eu amo Jesus Cristo. Porque quando ele vê uma vida que se comporta de maneira ingrata, a primeira coisa que ele faz é dar uma chance. Deixa eu falar de novo. A primeira coisa que ele faz é dar uma chance. A primeira coisa que ele faz é calma. Versículo 5, 6. Eles tentando Jesus para terem com que acusar a mulher. Jesus começou a escrever com o dedo no chão, tal. Elas insistiram, versículo 7, eles insistiram e ele falou, tudo bem. Você conhece esse texto. Se alguém de vocês não tem pecado, pode jogar a primeira pedra. E continuou escrevendo no chão. E aí um foi, oi? Reunião, tá, um já saiu. Ninguém jogou pedra nenhuma. Jesus estava mostrando, eu conheço a falha de todos, e eu sou um Deus de misericórdia e amor. Amém? Mas, algumas pessoas lá na Inglaterra têm usado esse versículo de maneira errada. Porque elas continuam em pecado e ficam falando, mas se você não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deus sabe as minhas falhas. Então a pessoa não leu até o fim o texto. Porque quando ele ficou sozinho com a mulher, ele falou, vem cá. Cadê os seus acusadores? Continua lá na tela. Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Eu também não te condeno, tá? Mas faz o seguinte, versículo 11. Versículo 12, desculpa. Versículo 11 mesmo. Nem eu te condeno. Vai, mas muda a tua moral. Você entendeu o que Jesus falou? Vamos traduzir para a linguagem de hoje. Sabe o que Jesus estava dizendo? Vai e seja grata eternamente, porque eu acabei de salvar a tua vida, viu? Você ia morrer a pedrada. Mas nunca mais volta aqui no centro dessa roda para pedir perdão pelo mesmo pecado. É isso que ele estava dizendo para ela. Vai, não peca mais. Não é que eu passei o pano no teu pecado, eu sei a gravidade do teu pecado, eu estou te dando uma chance, vai embora e não peca mais, não peca mais, não peca mais. Essa mulher toda vez que pensava em pecar, toda vez que o amante mandava mensaginha, ela falava, pelo amor de Deus, eu sei como eu fui perdoada, eu sei o que aconteceu comigo, eu sei que eu tenho uma dívida que eu não posso pagar, eu sou grata eternamente, e isso me faz fugir da imoralidade. Eu estou falando para pessoas que já escutaram 15 vezes, vai e não peca mais, vai e não peca mais, e você continua nesse mesmo pecado, está correndo o risco de levar pedrada. Chega diante de Deus agora, apresenta a tua fraqueza e fala, Senhor, eu tenho que ter um coração grato diante de Ti. Olha tudo que o Senhor já fez na minha vida, olha tudo que o Senhor já fez na minha história,
Olha tudo que o Senhor já fez, quando eu não te servia, quando eu estava diante de ti. Olha quantas coisas já me foram imputadas pelo inimigo, e quantas coisas já me foram perdoadas por ti. Olha quantas amarras, quantos grilhões, quantas cadeias, quantas coisas eu já saí, Senhor. E talvez de maneira egoísta eu estou reclamando por uma respostinha que não chega, e essa respostinha que não chega está me fazendo pecar. Meu Deus, me dá um coração grato novamente, me dá um coração grato novamente. Eu quero adorar o teu nome acima de qualquer circunstância, porque a dívida maior já foi paga, Pai. Oh! Oh! Então, viver em gratidão é sair do modo cobrança e entrar no modo adoração. Viver em gratidão é sair do modo cobrança. Vamos analisar eu e você. Pensa que só está eu e você aqui dentro desse culto. Será que nós não estamos pedindo demais toda hora para Deus? Será que o verbo pedir, faça, responda, não é muito mais presente em nossas orações que os verbos de adoração? Que o reconhecimento de gratidão de quem Ele é? Será que nós não estamos mal acostumados? Em vermos testemunhos de, depois que eu vim para a presença de Deus, eu toquei de carro, comprei não um apartamento, comprei o condomínio, me casei com a Pamela Anderson Gospel, foi demais. A minha vida foi uma vida de conquistas e de vitórias, depois que eu conheci a Deus. E a gente rasga o versículo que diz que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tinha que ter bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. Então a gente não está preparado, porque talvez culturalmente, até no Evangelho, nós estamos sendo mimados. Nós estamos esperneando quando a primeira coisa dá errado e saímos correndo porque Deus não fez aquilo que Ele deveria fazer, porque Ele é Deus. Na verdade eu sou Deus, eu só falo que Ele é Deus, mas eu sou Deus, porque eu estou comandando a minha própria vida. Eu estou vendo o centro do pensamento humanista de que eu controlo tudo, e Deus faz parte do meu plano de controle. Só que nessa noite isso vai cair sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Porque quando Deus enxerga um coração grato, está aqui comigo ou não? Quando Deus enxerga alguém que adora acima de qualquer circunstância, Senhor, aleluia, eu adoro o teu nome, eu glorifico o teu nome. Nas horas de maior dificuldade, eu te adoro. Nas horas de maior testemunho, eu te adoro. Nas horas que as portas estão fechadas, eu te adoro. Quando eu tenho dinheiro para viajar, eu te adoro. Quando eu não tenho nem dinheiro para vir à igreja, eu te adoro. A minha adoração está acima das circunstâncias. A minha adoração está acima das circunstâncias. Eu te adoro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu te adoro, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh! Estamos colocando condição para a nossa adoração, isso não é gratidão. Estamos colocando condição para quando vamos buscar ou não vamos buscar a Deus. Estamos entrando para ver quem vai pregar hoje, para ver se eu vou ou não vou. Estamos colocando condições para que Deus age. Deus não recabastos. Deus é incondicional porque o amor dele é incondicional. Eu sinto um clamor do Espírito de Deus dizendo que cabarastos, eu quero que os céus se derramem na terra. Eu quero revelar aos meus filhos o próximo passo, mas eu quero lidar com uma geração daqueles que têm gratidão acima de todas as coisas. E eu sei que você é grato a Deus pelo que Ele fez. Eu sei que você é grato a Deus pelo que Ele fez. Eu sei que você é grato a Deus pelo que Ele fez. O que eu não quero é que você fique ingrato pelo que Ele ainda não fez. A gratidão está acima da circunstância humana. E Deus está trabalhando isso no seu coração agora. E aqueles que entendem essa chave e entram no momento de gratidão em Deus apesar das circunstâncias, nos momentos mais difíceis, aqueles que falam: Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te glorifico, Pai. Nada está acontecendo, eu te glorifico mesmo assim. Eu te glorifico mesmo assim. Eu não vivo mais para mim mesmo, Senhor. Aí os céus começam a se juntar à terra. Você quer ver o céu na terra? Deixa eu perguntar de novo, você quer ver o céu na terra? Qual é o interesse primordial que te faz vir à igreja? Ninguém vai responder? Qual foi teu interesse primordial de estar no culto hoje?
A resposta correta e padrão, que já está nos seus lábios, seria adorar a Deus, não é isso? Será que é isso que você está fazendo se nessa 1h30, 2 horas de culto, nem seu telefone você desligou? Se você fosse voar daqui para Nova York, você ia ter que desligar o telefone e colocar no modo avião, mas aqui você não precisa fazer isso. Porque quando não fica muito interessante, você dá uma bisolhadinha rapidinho no Insta, no Face. Ó a galera desligando o telefone, jogando no chão. Eu estou aqui porque uma cultura diferente tem que ser derramada sobre as nossas vidas. Uma cultura diferente tem que ser derramada sobre nós. Porque quando Deus enxerga gratidão, aí Ele pode derramar. Quando Deus enxerga um coração grato, Ele derrama. Ele fala: Senhor, agora é contigo, Senhor, que eu não quero mais nada. Que história é essa? Eu quero adorar o Teu nome, eu quero exaltar o Teu nome. Eu não quero me preocupar se a pessoa que eu deixei de orar, ou estou orando, está na igreja ou deixa de estar na igreja, se ela está com alguém ou não está com alguém. Senhor, eu não quero me preocupar com mais nada. Eu não quero ficar analisando se o cara afinou ou desafinou no louvor. Eu quero adorar o Teu nome acima de qualquer circunstância. Eu entrei aqui para adorar o Teu nome, eu entrei aqui para engrandecer o Teu nome, eu entrei aqui com um coração grato, com uma dívida que eu nunca poderia pagar. Oh! Deus quer mexer com a nossa geração, porque a Bíblia diz que tudo poderia passar, mas as palavras dele não poderiam passar. Então pode passar a geração, pode ir para o iPhone 25, iPhone 75, pode ter toda a tecnologia do mundo, mas a palavra de Deus é a palavra de Deus, os princípios de Deus são os princípios de Deus, a glória de Deus é a glória de Deus, isso é imutável. Agora, o céu se une à terra quando eu entendo isso. Eu quero te mostrar o que acontece no céu. Quer saber? Sim ou não? Sim. Apocalipse 5:11. Olha a figura do céu. Eu olhei. Apocalipse 5, vou deixar você abrir, vai. Apocalipse 5:11. Eu olhei. E lá no céu ouvi uma voz de muitos anjos. Pensa na cena. Ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, e ali ninguém tinha qualquer distração. O número deles era miríades de miríades, o número dele era miríades de miríades, de milhares, era muita gente que ele estava dizendo. Era uma reunião com muitas pessoas, mas todos com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, você foi morto, digno de receber poder, de receber riqueza, digno de receber sabedoria, digno de receber força, digno de receber honra, digno de receber glória, digno de receber louvor. E aí olha o que ele diz, preste atenção que o céu vai se unir à terra, preste atenção que o céu vai se unir à terra. Eu também ouvi nesse momento toda criatura que está no céu, mas também as que estão na terra, até que estão debaixo da terra, as que estão no mar, todas as coisas que existem, dizerem ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Adoração de céus e terra começaram a se unir. Esse é o momento que a adoração de céus e terra começam a se unir. Deus precisa de pessoas que tenham esse tempo com Ele. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se Ele procura é porque Ele ainda não encontrou todos. Deus procura pessoas que tenham essa disposição de unir céus e terra, de fazerem os céus virem para a terra, de num simples abrir de boca a atmosfera ser transformada. Mas essas pessoas pagaram preços, essas pessoas renunciaram suas próprias vidas, são pessoas que deixaram seus interesses de lado para dizer: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber honra, glória, força, honra, poder. Eu te adoro, eu te exalto, eu te exalto, eu te adoro, eu te adoro, eu te exalto. E o céu adora, e a terra adora, e as criaturas adoram, e todo ser que respira adora. São pessoas que abrem os céus porque têm a característica de gratidão em seus corações.
Feche seus olhos só por um instante, nós não estamos terminando, mas eu quero que você entre em gratidão com Deus agora, que você diga a Ele o quanto Ele é digno de honra, o quanto Ele é digno de glória. Deixa a cobrança um pouco de lado, deixa os teus interesses um pouco de lado, deixa a resposta que você veio buscar de lado, e adore-o, 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 e chame a glória de Deus sobre esse lugar. Tu és santo, tu és santo. Adore, 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 adore. Adore, 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 adore. Adore, adore por uma dívida impagável que Ele pagou por ti. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra. Eu te adoro, Deus. Seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja honra e glória, Deus, a ti. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Adoro, 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 adoro. Poderoso Deus, poderoso Deus. Charabarastore cababasto, shirabareste catarababastore. Minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia. Quando você começa a criar uma atmosfera assim de glória, quando você começa a criar uma atmosfera assim de sobrenatural, quando você começa a chamar o céu, a terra, e a adoração de céu e terra se unem, o que pode ficar no caminho? Que preocupação, que angústia, que dificuldade, que depressão, que tristeza, que ansiedade, nada entra no caminho da glória de Deus. Sharabarastore catabastou, risterabarabastore. Pode se assentar. Encontra um jeito de se assentar aí na glória de Deus, que agora vai começar de verdade. Depois que a gente preparou, aplauda o Senhor que é digno de honra e glória. Até agora, você percebe a atmosfera de glória, né? Até agora estava no modo easy, beginner. Vamos mudar agora para o nível hard. Tudo bem? Vamos mudar agora para o nível expert, que é onde Deus quer que você chegue. Eu quero falar contigo sobre o nível máximo de gratidão, que é isso que Deus procura dos seus filhos. O nível máximo de gratidão é uma palavra que não usamos muito, mas que é real. O nível máximo de gratidão se chama devoção. Deixa eu falar de novo. O nível máximo de gratidão se chama devoção.
Devoção, no original, significa o extremo entusiasmo, zelo e amor que você gera por alguém ou por alguma pessoa. Devoção, preste atenção comigo, é o ato de adoração individual. Devoção é o que se faz fora da congregação. Essa é a definição da palavra devoção. Nós estamos em uma geração que não vive devocional, que não vive em devoção com Deus, que acha que o suficiente é congregar-se somente, e não anda num nível máximo de gratidão, que é a devoção. Quando você entra no teu local secreto com Deus, quando você entra no teu local com Deus, quando você coloca a tua família nas quatro paredes da sua casa, quando você entra no teu carro, quando você entra no teu banheiro, quando você entra no teu quarto, e lá você apresenta a tua devoção, o teu nível máximo de gratidão a Deus. Lá você apresenta o teu amor, o teu amor máximo a Ele, tua gratidão máxima a Ele. Os céus começam a se unir à terra, e você começa a sentir a presença sobrenatural do Espírito Santo. A glória de Deus começa a vir sobre a tua vida, tua casa é invadida pela glória, tua família é invadida pela glória, tua empresa é invadida pela glória, teu ministério é invadido pela glória de Deus. Mas Deus precisa te levar para um lugar secreto. Deus precisa fazer que você vire alguém que tenha devoção. Deus precisa de pessoas devotas a Ele, que vivam a verdadeira devoção, que é o nível máximo de gratidão, que entram sozinhos e falam: Senhor, aqui sou eu e Ti, aqui nada rouba a porção que o Senhor tem para mim. Aqui é um local que talvez as palavras não se façam necessárias. Aqui é um local onde eu sou cheio da sua presença, onde eu choro sem precisar chorar, onde eu dou risada sem querer dar risada, um local onde eu me emociono sem precisar me emocionar. Aqui é um local que eu não controlo mais. Aqui é um local onde o Senhor preparou para mim. Aqui é um local onde o extremo da minha gratidão se manifesta, porque eu falo: Senhor, olha quem eu era, olha o que minha vida seria, olha o que aconteceria comigo se não fosse o teu amor, olha a dívida que eu tenho para contigo. Eu te amo, eu te amo, eu tenho devoção a Ti, eu tenho gratidão a Ti, Pai. Que o céu venha à terra. E quando você sai do devocional, você sai no fogo pentecostal, você sai cheio da glória de Deus. Talvez você não sapateou, gritou, deixou de gritar. Você é um indivíduo com Deus, deixa Ele agir do jeito que Ele quiser agir. Mas a devoção que se faz além da congregação. Se tudo que você vive com Deus só se restringe à congregação, você não está vivendo o nível máximo de gratidão com Deus. Vamos falar em português claro. Qual foi a última vez que você abriu tua Bíblia sozinho? Qual foi a última vez que você ajoelhou para orar com a sua esposa sozinho? Qual foi a última vez que teus filhos te viram buscar Deus dentro do lar? Será que o teu lar é um lar de devoção? Será que a tua vida é uma vida de devoção? Eu quero falar de 3 personagens para encerrar. Glória a Deus, porque eu vou encerrar, ou glória a Deus, tudo bem. Eu quero falar de 3 personagens. Eu entendi o seu glória a Deus, estou brincando. Eu quero falar de 3 personagens bíblicos, que não são muito citados, mas que são um exemplo de devoção, que são um exemplo daquelas que viveram a melhor notícia de todos os tempos. O melhor headline, o melhor título de matéria foi delas. Estou falando de uma mulher chamada Maria Madalena, que a Bíblia não fala tanto, mas que sem dúvida era uma mulher grata. Porque Lucas 8, capítulo 2 diz que certa vez Jesus expulsou dessa mulher. Vamos ler lá Lucas 8, 1 e 2. Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Põe na tela aí que eles vão lendo. Pregava e anunciava o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com eles. Mas também, preste atenção, fale também, iam com ele algumas mulheres. Fala comigo, mulheres. Jesus quis mostrar desde o início do seu ministério a importância que as mulheres teriam no ministério com ele. Deixa eu falar de novo, que as mulheres não deram glória a Deus. Pastora Cris, Jesus desde o começo quis mostrar que as mulheres fariam parte do ministério. E isso foi... Pode aplaudir ao Senhor. E durante alguns anos isso foi roubado até mesmo no meio eclesiástico.
dizer que as mulheres não deveriam falar, ou as mulheres não deveriam, etc, etc. Pegaram um texto fora de contexto do apóstolo Paulo, interpretaram de uma forma que criaram uma cultura. Mas nós somos o povo da contracultura. E vergonhosamente para nós homens, hoje em dia, para nós homens isso é uma vergonha. Talvez encontrem-se as mulheres, pessoas muito mais devotas, gratas e entregues à presença de Deus. Vamos fingir que as mulheres saíram aqui, culto dos homens agora, um segundinho. Se na sua casa, você é aquele que não lê mais Bíblia que a sua esposa, você está errando. Se na sua casa você não ora mais que a sua esposa, você está errando também. Isso é uma vergonha para você, isso é uma vergonha para você. Se na tua casa tua esposa tem que bater no teu ombro falando, olha, será que você já deu dízimo esse mês? É uma vergonha para você. Se na tua casa tua esposa está tendo que te ensinar a Bíblia, é uma vergonha para você. Voltando aqui. As mulheres digam amém. Teve um cara que tomou uma cotovelada agora, eu vi, Deus também. Que Deus abençoe a sua costela. Mas presta atenção na história. Ia com Jesus algumas mulheres, versículo 2. Essas mulheres iam com ele por pura gratidão, Lucas 8:2. Por quê? Porque elas haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então seguia a caravana de Jesus Cristo algumas mulheres que haviam largado tudo porque Jesus havia transformado as suas vidas. E ele fala de maneira específica sobre uma Maria chamada Madalena. E ela tinha tido um histórico simples. Dela tinham saído 7 demônios. Era tranquilo, assim, um dia tranquilo na vida de Jesus, expulsou 7. Então a mulher era uma tranqueira, era terrível. E a vida dela foi de tamanha forma transformada por Jesus Cristo, que a Bíblia menciona, olha aqui. Agora eu preciso que você entenda comigo, que culturalmente naquela época, não se nominava as mulheres. Fala-se da mulher do fluxo de sangue, não sabe o nome dela. Fala-se da mulher que lavou os pés de Jesus com vaso de perfume, não se sabe o nome dela. Não se sabe o nome de muitas mulheres importantes na Bíblia, mas algumas ele nomina. Ele fala, calma aí, é preciso que você saiba essa mulher aqui, porque ela tem uma história de gratidão com o mestre. Vocês estão entendendo ou não? Dela foi expulso 7 demônios, e ela é uma mulher grata. Fale comigo, Maria Madalena. A tradição viagem, tudo que você escutar de Maria Madalena que foge disso, não é bíblico, tá? Tem cada viagem sobre Maria Madalena, tem nego que chega ao extremo de falar que ela era namorada de Jesus. Já ouviu falar dessa baboseira? Isso não é bíblico, tá? Só para dizer aí, não tem nada a ver, não se encontra na Bíblia. É segundo a baboseira 7, capítulo 2, deve ser, que não é bíblico. O que se diz sobre Maria Madalena é que ela era uma mulher que tinha 7 demônios, foi expulso 7 demônios dela, e por isso ela andava atrás da caravana de Jesus Cristo de maneira grata. Existia uma outra mulher, se chamava Maria, mãe de Tiago, o menor. Ela era mãe de um dos discípulos de Jesus Cristo, caminhava com ele, e também mãe de um cara chamado José. Ela convivia com Jesus. Fale comigo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago. Já vou te mostrar essas mulheres, tá? Mulher grata, porque certamente ela viu a transformação de sua família no momento que Jesus Cristo chamou os seus. Existia uma outra mulher chamada Salomé, e não é a personagem da novela da Manchete, mas é outra. Salomé, da Manchete, você nem sabe o que eu estou dizendo. Aleluia. Salomé. Essa mulher, Salomé. Eu estou correndo para que você saiba quem ela é. A Bíblia diz que ela era mulher de Zebedeu. Então isso quer dizer que ela era mãe de Tiago e de João, 2 discípulos de Jesus Cristo. Ela também tinha uma história com ele. Na verdade, naquela história que você leu lá, que eu te falei, que Jesus falou, aquele que quer ser o maior, que seja o menor e sirva, começou com uma pergunta de Salomé, que ela chegou e falou, Jesus, quando você for para a glória, permita que os meus filhos, um sente à direita, um à esquerda. Esse é o trecho de Mateus 20, tá? E ela já leva uma repreensão, entende Jesus como as coisas eram, e ela vira uma seguidora, uma devota, uma mulher grata a Jesus Cristo. Fale comigo, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, Salomé. Essas mulheres tinham história com Jesus. Elas eram gratas a Ele. E a Bíblia diz, que em Marcos capítulo 15, versículo 37, Jesus deu um grande brado e expirou. Ele estava na cruz e morreu. Então, o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo.
O centurião que estava na frente dele, quando viu ele expirar desse jeito, falou: calma aí, verdadeiramente esse cara era o Filho de Deus, porque não é possível alguém morrendo na cruz gritar. Já preguei sobre isso um dia, porque a pessoa morria na cruz por asfixia, como que alguém na cruz grita. Esse cara era Filho de Deus. Agora presta atenção comigo, versículo 40. Estavam ali algumas mulheres. Quem que estava ali? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Deixa eu fazer uma pergunta aqui básica. Onde estavam os discípulos? Onde estavam aqueles que caminharam com ele e foram escolhidos por ele? Às vezes, quando nos envolvemos nas funções ministeriais, ficamos sofisticados demais para ter um coração grato. Mas quando deixamos de ser líderes, discípulos, condutores, e viramos simples ovelhas que Jesus transformou nossas vidas, nós somos gratos eternamente. E Ele pode estar indo na cruz, mas eu não vou embora não. Eu vou ficar assistindo até o final. Vocês estão entendendo aqui comigo ou não? Não importa o meu nível hierárquico, eu continuo sendo uma ovelha. Não importa a minha posição social, eu continuo sendo um servo e um filho de Deus. Não importa tudo que eu conquistei profissionalmente, não importa tudo que eu conquistei materialmente, eu continuo sendo alguém grato, porque o que Ele fez na minha vida nunca ninguém poderia pagar. Aquelas mulheres estavam assistindo, e numa época em que não era comum dar um nome para as mulheres, Ele coloca um nome no texto para dizer: olha aqui, teve algumas fiéis, algumas devotas, algumas totalmente gratas e entregues que ficaram. E elas não ficaram só para assistir por curiosidade, não. Versículo 41 diz: elas, as quais o seguiam e o serviam quando ele estava na Galileia. São mulheres que o costumavam seguir e servir. Onde ele ia, elas serviam. Onde ia, elas seguiam. Onde ia, elas faziam o que precisavam fazer. Elas eram gratas. Muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém também estavam. Ao cair da tarde, era dia da preparação, véspera de sábado, um cara chamado José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, você conhece a história, também esperava o reino de Deus, foi falar com Pilatos e falou: me deixa cuidar do corpo. Pilatos falou: nossa, ele já morreu. E chamou o centurião e perguntou de fato o que aconteceu. Ele tinha morrido. Então o centurião soube e cedeu o cadáver. Leva esse corpo, vai fazer o que com o corpo? José então comprou um pano de linho, tirou Jesus da cruz, versículo 46, envolveu o pano e depositou Jesus num sepulcro aberto em rocha. E onde estavam as mulheres? Versículo 47, Maria Madalena e Maria mãe de José observavam onde ele fora posto. Elas não foram embora, elas eram gratas. Mas e o revolucionário, o líder que a gente achava que traria derrota ao Império Romano, que era Jesus Cristo, morreu? E agora? A resposta não vai chegar. Eu continuo aqui na frente. Mas e os milagres que ele fazia? E os paralíticos que ele curava? E tudo que ele fazia para mim? Agora ele morreu, não vai fazer. Mas eu continuo aqui. Mas e a multiplicação de pães e peixes? Ele morreu, não vai mais multiplicar nada para mim. Mas eu continuo aqui em gratidão. Deus está procurando pessoas que ficam quando as coisas estão bem e ficam quando as coisas estão terríveis. Permanece. Só que não para aí não. Elas fizeram uma vaquinha entre elas e falaram: não vou pedir para ninguém não vou incomodar discípulo nenhum não. Vamos fazer o seguinte: vamos honrar Jesus Cristo mesmo depois de morto. Versículo 1 de Marcos 16 diz assim: olha, quando passou o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, elas foram lá e compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Elas foram fazer isso. Elas foram no Extra 24 horas mais próximo, foram a algum lugar mais próximo e elas compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus Cristo. Esse é o nível máximo de gratidão. Elas estavam dizendo: não, eu sei que ele está morto, mas mesmo morto eu não quero que o corpo dele pareça feio, eu vou ungir. Mesmo morto eu não quero que cheire mal, eu vou ungir. Mesmo morto eu não quero que as pessoas passem e falem: nossa, olha que horrível que Jesus ficou depois de apanhar tanto na cruz. Não, eu vou cuidar de Jesus Cristo, mesmo que ele não possa me oferecer mais nada, porque ele morreu. Isso é o nível máximo de gratidão. É entregar-se sem esperar receber nada em troca. É entregar-se sem qualquer expectativa de que ele vai fazer.
Mas essas pessoas que vivem nesse nível são as pessoas que recebem de Deus uma revelação. E a Bíblia é específica para mostrar que essas mulheres estavam sozinhas. Tudo bem comigo aqui? Versículo 2. No primeiro dia da semana, elas compraram os perfuminhos e foram lá. Foram ao sepulcro muito cedo. Ao levantar do sol, enquanto todos dormiam, elas acordavam. Enquanto todos fugiam, elas estavam lá. E olha o que elas falavam uma para a outra. Ei, quem que vai mexer? Quem que vai tirar a pedra da porta do sepulcro? Em outras palavras, a gente é mulher, a gente não tem força. Cadê os homens que andavam com a gente? Não tem mais ninguém aqui. Estão entendendo ou não? Isso aqui já virou culto das mulheres. Cadê os homens que andavam junto? Porque a gente não tem força. Quem que vai tirar a pedra? Elas estavam sozinhas. Elas estavam sozinhas. Deus está falando com pessoas aqui. Mesmo que se você fique só, mesmo que você se sinta sozinho, o teu coração grato faz aquilo que você não podia fazer. Deixa eu falar de novo. O teu coração grato abre a porta que você não poderia abrir. O teu coração grato te leva para uma nova atmosfera que você não esperava viver, porque a preocupação delas era a pedra. Elas foram discutindo, e agora? E a pedra, meu Deus do céu? Quem vai empurrar a pedra? Qual vai ser a estratégia? Quando elas chegam lá, porque elas tinham um coração grato, olha o que aconteceu com a pedra. Quando elas chegaram lá, alguém já tinha mexido a pedra. Você não entendeu, né? Aleluia, o Tarzan, glória a Deus! O coração, estou brincando, hein, irmão. Pastilhinha aí vai bem. O coração grato remove pedras que não poderiam ser removidas. Eu preciso que você comece a colocar tua mente para pensar na tua semana. Quais são as pedras que vão ser removidas aí? E quanta força você gasta, e quanta preocupação você gasta, quanto fio de cabelo cai de sua cabeça, tudo que acontece com você, porque você fica preocupado, se não a única coisa que você precisava ter era um coração grato. Porque se você tem um coração grato de entrega a Ele, se você tem uma vida de devoção com Ele, quando você chega lá, a pedra foi removida. Quando você chega no sepulcro, que era um local de morte, quando você chega para ungir o defunto, olha o que acontece. De todas as pessoas na história da humanidade que poderiam ter sido escolhidas para receber a melhor notícia do Evangelho, quem foi escolhida foram 3 mulheres que não representavam nada, mas eram gratas. Foram 3 mulheres que não tinham título nenhum, que não tinham reconhecimento nenhum, que não tinham formação nenhuma, mas elas eram gratas. E elas entram no túmulo, a pedra foi removida, elas entram com o perfuminho para cuidar do corpo. E o grato tem uma vantagem. É aqui que eu quero terminar. O grato não precisa procurar onde Jesus estava. O grato percebe qual foi o próximo movimento de Jesus. Você não entendeu? Quem não é grato fica, Senhor, mas o Senhor já fez no passado na minha vida. Deixa eu trazer de novo o que o Senhor já fez no passado, para ver como o Senhor vai fazer no futuro. O grato, o ingrato, acha que ele está lá dentro, morto. O grato chega para buscar o passado e recebe de Deus uma direção para o futuro. O grato entra no sepulcro e o sepulcro está vazio. E o grato e a grata entram lá e falam, e agora? E o anjo fala, o que vocês estão procurando aqui? Vocês já foram para a próxima fase. O que vocês estão procurando aqui? Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Vocês vão receber a melhor notícia de toda a história da humanidade. Versículo 6, não fiquem com medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Olha o lugar vazio onde ele estava. Oh! Xerabarasto, ricas tabarabastore que tabarabastos. Oh!
Entenda o que Deus está falando no teu coração. Você quer receber ressurreição em vida na tua história? Você quer receber notícia de vida sobre a tua própria vida? Tenha simplesmente um coração grato. Tenha simplesmente um coração entregue. Tenha simplesmente um coração que dá sem esperar receber em troca. Quando você chega, Senhor, eu vim só entregar o meu perfume, o Senhor já está morto, não tem mais nada, acabou. Ele fala, você que achou que acabou? Vocês estão recebendo a notícia em primeira mão, ele ressurgiu. A Bíblia sabe porque diz que foram 3 mulheres para que a notícia corresse mais rápido. Estou brincando. Se fosse homem ia morrer ali entre eles, beleza, ressuscitou, acabou. Mas mulher, elas saíram tudo contando. É brincadeira isso, tá? Mas é um fundo de verdade, Deus é sábio. Muito bem. Elas seguiam Jesus Cristo por onde quer que eles passavam. E sabe o que eu sinto? Silenciosamente, elas tendo o privilégio de serem as portadoras da notícia da ressurreição. E lá no fundo Jesus dizendo, isso é pelo prato de comida que você me serviu lá em Galileia. Isso é pela minha sandália que você lavou lá em Jerusalém. Isso aqui é pelo enfermo que você ajudou a carregar e curou as feridas quando ninguém viu. Isso aqui é quando você nos bastidores fez aquilo que ninguém pensava fazer. Isso aqui é pelo teu coração grato. Isso aqui é pelo teu coração grato. Isso aqui é pelo preço que você pagou. Isso aqui é pela tua gratidão. E pela tua gratidão agora você vai viver ressurreição. Pela tua gratidão você vai ter a notícia, a boa nova da ressurreição. Ela vai chegar sobre ti. Eu quero ter um coração grato perante o meu Deus. Eu quero ter um coração grato perante o meu Senhor. Porque a gratidão me leva para um novo nível. A gratidão me mostra qual é a próxima fase. A gratidão traz o céu na terra. Deus procura pessoas gratas. O salmista chega a essa conclusão. Ele fala assim, versículo 12 do Salmo 116: Senhor, o que eu vou dar em troca? Eu já li esse versículo. Por todos os benefícios que o Senhor já me fez. Senhor, a única coisa que eu posso fazer é tomar o cálice da salvação e invocar o teu nome. É a única coisa que eu posso fazer para tentar pagar de volta. É viver uma vida como salvo e invocar o teu nome. Mas não só isso, eu quero pagar os meus votos ao Senhor na presença de todos. Você entendeu o que ele faz? Ele fala, Senhor, não dá para pagar de volta. Mas a única coisa que eu posso fazer então é viver como um salvo, é invocar o teu nome e na frente de todas as pessoas que puderem existir, mostrar que eu tenho aliança contigo. Eu não vou me esconder, eu não vou andar como agente secreto do reino. Para quem quiser saber, as pessoas vão saber que o Senhor fez benefícios na minha vida. Que eu tenho um valor inestimável para ti, porque o Senhor pagou uma dívida que eu não posso devolver mais. O salmista sabia lá em Salmo 103, e eu quero terminar nesse salmo. Bendiz minha alma ao Senhor. Ele começa na alma, no centro das emoções, naquilo que te faz ficar para baixo ou para cima. Bendiga minha alma ao Senhor, mas não só minha alma, tudo que há em mim, o meu corpo, minha mente, minhas mãos, meus pés, meus pensamentos, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Senhor, que a minha alma bendiga a ti, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí se você esquecer os benefícios, ele vai enumerar para você não esquecer. Que benefícios são esses? É Ele quem perdoa as iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, é Ele quem redime a tua vida da cova, é Ele que coroa de benignidade e de misericórdia, é Ele que te supre de todo bem, de toda sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor executa atos de justiça, o juízo a favor dos oprimidos. O Senhor fez notórios seus caminhos a Moisés. Em outras palavras, Ele abriu o mar quando o mar não precisava ser aberto. Os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor. Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade. Eu bendigo o Senhor, porque Ele não me repreenderá perpetuamente na sua ira. Ele não me trata segundo os meus pecados, Ele não me retribui segundo as minhas iniquidades. Porque assim como o céu está mais alto que a terra, assim é o tamanho da sua bondade para aqueles que o temem. Como o oriente está longe do ocidente, assim Ele me afastou das minhas transgressões. Como um pai se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Porque Ele me conhece, Ele sabe que eu sou pó. Versículo 17: mas é de eternidade a eternidade que o Senhor derrama sobre aqueles que o temem a sua justiça sobre os seus filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus preceitos para os cumprirem.
O Senhor já estabeleceu um trono no céu, o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor os seus anjos, os poderosos em força, os que cumpriram as suas ordens, obedeçam a voz da sua palavra. Bendiga ao Senhor os seus exércitos, os ministros seus, os que executam a sua vontade, eu e você. Bendiz o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Oh! Sharabarastore katababasto. Ricastarabarabastoure. Sherabarababababastou. Oh! Feche seus olhos. Deus está fazendo na sua vida um trono de adoração. Um trono de adoração aí sobre ti. Dê um comando para a sua alma. Bendiga minha alma ao Senhor. Que tudo que é em mim bendiga o seu santo nome, Senhor. Me dá um coração grato. Me dá um coração grato. Me dá um coração grato. Senhor, nessa noite te peço perdão por toda murmuração. Senhor, nessa noite te peço perdão por toda reclamação. Nessa noite te peço perdão por toda rebelião à tua vontade. Meu Deus, eu quero ter um coração grato. Eu quero ter um coração grato. Eu quero ter um coração grato. Talvez, Espírito Santo, as respostas que eu tenho clamado ainda não tenham chegado. Talvez elas nunca chegarão, porque não é a tua vontade nessa área. Mas meu Deus, mesmo assim eu te adoro. Mesmo assim eu te exalto, por aquilo que o Senhor já fez por mim, e por aquilo que tu és na minha vida. Eu me lembro quem eu era, eu lembro a minha estrutura, eu lembro o pó que eu era, eu lembro a dificuldade que eu era, eu lembro a tranqueira que eu era, eu lembro o quão distante eu estava de ti. Senhor, como eu poderia te retribuir os benefícios que o Senhor fez para a minha vida? Porque quando ele encontra um coração grato, quando ele encontra um coração de devoção, de entrega máxima em gratidão, aí ele derrama as boas novas. Aí ele derrama as boas novas. Aí ele derrama as boas novas. Eu quero rogar sobre ti a palavra de Romanos que diz que formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Deus vai ter preparar o caminho dos teus pés, porque você se achegou diante dele de forma grata. Grata. Senhor, que a tua gratidão prevaleça sobre a minha imoralidade. Que a tua gratidão, que a gratidão que eu tenho a ti prevaleça sobre os meus pecados. Que a gratidão que eu tenho a ti prevaleça sobre as minhas dúvidas. Que a gratidão que eu tenho a ti prevaleça sobre a minha ansiedade. Eu sou grato a ti, Deus. Eu sou grato a ti, Senhor. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Eu escolhi para que você possa ir e dê fruto, e o teu fruto permaneça, e tudo que você pedir em meu nome eu concederei. Eu sou grato porque o Senhor me escolheu. Eu sou grato porque o Senhor me salvou. Eu sou grato porque eu teria morrido eternamente. Hoje eu vivo na eternidade contigo. Eu sou grato porque eu não morri naquele acidente de carro. Eu sou grato porque eu não morri ao usar o produto. Eu sou grato porque eu não morri na rua. Eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato. Aquele que está sentado no trono, receba a honra, receba a glória, receba louvor, receba gratidão agora. Talvez você esteja aqui nessa igreja nos visitando hoje. Nos visitando hoje. E a tua primeira atitude de gratidão é reconhecer que Ele é o teu Senhor e Salvador. E todos os olhos estão fechados agora. E se você nos visita principalmente, eu quero te fazer um convite para que você entregue a tua vida a Jesus Cristo. E onde você estiver nessa casa, se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus, levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração para você agora. Se você vem pela primeira vez aqui, principalmente quer entregar a tua vida para Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, levanta tua mão agora bem alto, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez você esteja distante de Deus e precisa voltar para a presença dEle. Levanta a sua mão também, volta para a presença de Deus agora. Que essa seja a tua atitude de adoração a Ele. Se você levantou sua mão, quero te pedir mais um favor, fique em pé no seu lugar, eu quero fazer uma oração rápida por você. Esse é o momento mais importante da sua caminhada e da sua vida. Todos que estão sentados nos seus lugares um dia já fizeram essa oração, e se não fizeram, estão perdendo a chance de fazer agora. Se você está em pé no seu lugar, esse é o teu momento como indivíduo com Deus. É o teu momento de gratidão máxima a Ele por aquilo que Ele fez. É um preço impagável, é uma dívida impagável, mas que Ele anulou. Ele anulou por mim, Ele anulou por você. A cruz foi o sacrifício definitivo que eu precisava para ter vida eterna.
Se você está em pé no seu lugar, eu quero te pedir para repetir essa oração comigo. Faça essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço os meus pecados e declaro que eu preciso do teu perdão. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Fora de Ti não há outro. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna, porque eu creio em Ti. Pai, eu oro por essas pessoas que estão em pé nos seus lugares agora, que estão em pé nos seus lugares fazendo um compromisso contigo, ou reafirmando o compromisso contigo. Senhor, eu sei que o Senhor as ama, eu sei que o Senhor as ama, eu sei que a misericórdia do Senhor se manifesta sobre essas vidas. Agora que a Tua glória sobrenatural se manifeste, que o Teu Espírito Santo se manifeste sobre cada vida, e que a palavra que foi ministrada, que foi semeada nesses corações, dê fruto, Senhor. Eu Te louvo por esse momento, por esse milagre que é o maior de todos nesta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como igreja, nós adoramos o Teu nome, nós aplaudimos o Teu nome por essas vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Aleluia! Oh! Se você fez essa oração pela primeira vez, primeiro eu quero te dizer que essa foi a atitude mais importante da sua história, e você precisa agora entender que a atitude foi essa. Quero te convidar para uma reunião menor perto da sua casa, onde você vai ter a chance de perguntar e de aprender. Para isso, a única coisa que eu te peço é, quando essa reunião acabar, que daqui a pouco, deixe seu nome numa dessas pranchetas. A gente quer poder acompanhar a tua vida, a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu estou distante de você, eu não consigo te dar um abraço, mas alguém ao teu lado vai te dar um abraço para representar o quanto a gente valoriza a sua atitude que você tomou. E quando a gente aplaude o Senhor, igreja, nesse momento tão abençoado. Oh, aleluia! Curva a sua cabeça só mais um instante. Eu sei que você é grato. Eu sei. Feche seus olhos. Não se movimente agora, se for possível. Eu sei que você é grato ao Senhor. Eu sei disso. Mas essa palavra começa em mim. Porque se ela não puder servir para mim, eu não posso nem ministrar a você. Mas às vezes, em alguns momentos, nós nos comportamos com ingratidão. Eu quero que você coloque isso diante de Deus agora e fale: Senhor, eu quero ser um filho grato a Ti. Porque se eu me comporto como ingrato, eu acho que Deus só me abençoa quando eu estou certo, ou deixo de estar certo. Isso é errado. Deus me abençoa incondicionalmente. E o fato de eu não estar vivendo tudo que eu esperava viver em Deus ainda, é porque Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Mas a minha gratidão permanece inabalável. E nessa noite, como aquelas mulheres, quase sem nome na Bíblia, que chegaram no túmulo para ouvir a notícia de ressurreição, eu quero me achegar a Ti em gratidão. Eu quero me achegar a Ti em gratidão, sabendo que o Senhor Ricabastos me perdoou de uma dívida que eu não teria condições alguma de pagar. Mas não só com uma gratidão congregacional, não só com uma gratidão corporativa. Eu quero me apresentar com devoção a Ti. Eu quero me apresentar individualmente a Ti nessa hora, Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar de lado quem está à minha direita e à minha esquerda, e nessa hora me concentrar contigo e adorar o Teu nome e exaltar o Teu nome. Nós vamos começar a adorar a Deus aqui. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E se essa for a tua escolha de se apresentar a Ele com gratidão, fique em pé no seu lugar e adore-o como nunca antes. Fique em pé no seu lugar, abra os seus lábios, levante suas mãos, que a atmosfera de gratidão permeie a adoração nessa casa agora, Pai. Oh, oh, oh. Eu sou grato a Ti, eu sou grato a Ti, eu sou grato a Ti, eu sou grato a Ti. Te adorar em todo lugar.
Levante suas mãos agora. Levante suas mãos agora. Que um coração grato, que com um coração grato você comece a receber de Deus agora as boas novas que Ele tem preparado para a tua caminhada. Que ao invés de procurar onde Ele estava, você tenha a revelação de onde Ele já está. De ao invés de de tentar viver no passado, você viva agora no futuro que Deus tem preparado para você. Oh, levante suas mãos, levante suas mãos, levante suas mãos. Há anjo de Deus nesse lugar, há anjo de Deus nesse lugar. A maior obra de Deus já foi feita na cruz. A maior obra de Deus já foi feita na cruz. Esse é um preço impagável. Xerabaresh. Te agradeço, Deus. Te agradeço por me libertar e salvar. Ele já fez a maior obra que poderia existir. Te agradeço. Mais uma vez, declare. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Por tudo, Deus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer por todo o meu ser. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço. Te agradeço. Ele pagou a dívida impagável. Levante suas mãos e adore-o. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Cheira barababa, pastores. Declare. Te agradeço por me libertar e salvar. Levante suas mãos. Há uma glória de Deus sobrenatural aqui. Sabe o que Ele está dizendo? A atitude principal de sua vida eu já tomei por você, que foi a de morrer na cruz para que os teus pecados fossem perdoados. Você não precisa mais andar em culpa, em peso. A única coisa que você pode andar agora, e o principal benefício que você tem, é andar em gratidão. 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 É andar sabendo que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus, porque a gratidão e a adoração serão a marca da tua semana. Serão a marca da tua semana. Ele é digno de honra e de glória. 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 Usa mais esses minutos para adorar a Deus, para se encher da glória do Espírito Santo. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Adore independente das circunstâncias. Adore.
ao que se senta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro, Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Há uma atmosfera de glória. Céus e terra se unem agora. Que céus e terra se unam agora. Oh! Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono. Levante suas mãos e adore, 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 adore. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim. E eu te adorarei. Estás vestido, Senhor. Estás vestido de aliança, Pai. Estás vestido Do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Adora! Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim, e eu te adorarei. Levante suas mãos agora. Eu quero que você pense no tamanho do nome do teu Deus. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima da enfermidade. O nome que está acima da frieza. O nome que está acima da imoralidade. E você expresse a tua gratidão a este nome. Você expresse a tua gratidão a este nome. Shebarabastou, Ricastarabarabastou, Ristebastou. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Oh! Maravilhado, extasiado, Shebarastou, eu fico ao ouvir teu nome. Diga ele mais uma vez, diga ele mais uma vez. Oh! Maravilhado, extasiado, teu nome, Deus. Diga a ele que o nome dele representa você. Diga: Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, Misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. com a criação eu canto louvores ao Rei. Rei dos Reis, És tudo para mim e eu te adoro, adoro, adoro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Aplauda o Senhor, que é digno de toda honra
honra e glória. Aplauda, 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 aplauda. Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno de honra e glória, Ele é digno de adoração, Ele é digno de nossas palmas, Ele é digno de adoração, Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é digno. Se prepare para viver o maior ciclo de respostas de Deus na sua vida, quando você mostrar um coração grato. É o que Ele precisa. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, levanta a mão do seu irmão. Senhor Deus, nos livra de todo individualismo, Pai. Nos perdoa por todo individualismo. Nos perdoa pelo egoísmo, Deus. Nos perdoa pela insegurança de acharmos que podemos controlar a Ti, controlar o Teu tempo. Senhor Deus, trabalha profundamente em nossos corações e nos faz viver de maneira grata a Ti, porque nós Te amamos, Pai. Nós estamos aqui porque amamos o Teu nome. Nós estamos aqui porque temos uma dívida impagável contigo, e o Senhor não cobra essa dívida. O Senhor pede somente um coração grato e puro e manso. Oh, rabastou. Que como aquelas 3 mulheres que apresentaram o que tinham de melhor a Ti, nós nos acheguemos aos Teus pés para honrar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, e que na honra o Senhor nos direcione para o novo tempo que está por vir, Pai. Repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu preciso, Senhor, de um coração grato. Eu quero, Senhor, um coração grato. Vamos orar todos juntos, Pai.